E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos conversar um pouco sobre a Sagrada Tradição. O que é isso, né? Para aqueles que não sabem, a Sagrada Tradição. A Sagrada Tradição é, né, a revelação divina transmitida oralmente. Isso é a Sagrada Tradição. Vamos, nesse vídeo, encontrar a Sagrada Tradição viva nas Sagradas, né, Escritura. Eu vou começar com um versículo em João 16, né, versículo 12, para a gente começar a encontrar essa Sagrada Tradição, né, escrita nas Sagradas Escrituras. Em João 16, 12 vai dizer assim, Jesus vai dizer assim: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não têm condição de suportar. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele mesmo vos guiará em toda a verdade. Ou seja, Jesus está dizendo para os apóstolos que tem muitas coisas para dizer, tem muitas coisas para vos dizer, mas agora vocês não são capazes de suportar. Então, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então Jesus, ele não se enganou, né? É bom a gente estar sempre falando isso. Jesus não se enganou, né? E nem enganou ninguém. Então ele está falando que no momento os apóstolos, a igreja não tem capacidade de suportar o que ele tem para ensinar. Mas que quando o Espírito da verdade vier, vai guiar em toda, né, a verdade. Está falando aí do futuro. Está falando aí de algo que não está escrito na Sagrada Escritura, que é uma promessa, né, para o futuro. Aí a gente já começa a ver que nem tudo está escrito na Sagrada Escritura, que essa promessa aí é para o futuro, de o Espírito da verdade guiar toda a igreja, guiar em toda a verdade. Agora, veja esse versículo no mesmo livro de João, no capítulo 20, no versículo 30. Veja no versículo 30. Diz assim, João 20, no versículo 30, diz assim: Jesus realizou diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, a própria Sagrada Escritura está testemunhando para mim e para você que tudo que Jesus fez e ensinou não está escrito. Né? Vou repetir o versículo. Jesus realizou diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, Jesus fez muito mais outras coisas. Jesus fez muito mais outras coisas, né, que não estão escritas nesse livro. Olha aí a gente encontrando a Sagrada Tradição. A gente encontrando uma Bíblia que não foi escrita. Né? Quer dizer que Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. Não estão escritas nesse livro. Entende? Quer dizer que por aí a gente vê tudo que Paulo falou, que o apóstolo Paulo falou, tudo que São Pedro falou, São Tiago falou, João falou, tudo que a Sagrada Escritura falou é algo bem resumido, né? Bem resumido, não foi escrito tudo. Então você ficar só com a Sagrada Escritura é ficar só com uma parte, é ficar só com uma coluna, como diz a igreja, né? A igreja, ela é sustentada, a fé da igreja, né, é sustentada em 3 colunas, né? Que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado, né, Magistério. Então, se você ficar só com uma coluna só, você não se sustenta em pé. Né? É preciso esse tripé. A gente costuma falar nesse tripé, nessas 3 colunas. Então, a gente vê, né, que a Sagrada Tradição, né, ela está, né, dentro da Sagrada Escritura. É algo bíblico. Né? É algo bíblico. Veja esse outro versículo no mesmo livro de João, João 21, o último versículo, o versículo 25. Vai dizer, ó, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que o mundo inteiro não teria lugar para os livros que precisariam ser escritos. Veja, no mesmo livro de João, tem lá em João 16, 12, Jesus fala que tinha coisa para contar, para falar, mas que os discípulos não eram capazes de suportar. Em João 20, versículo 30, vai dizer que Jesus fez muitas outras coisas, né, que não estão escritas nesse livro,
E em João 21, 25, repete também. Jesus fez muitas outras coisas que, se fosse escrito, né, uma por uma, eu penso que o mundo não ia conter. Quer dizer que era muita coisa para escrever. Então, ia ficar muito difícil de uma interpretação de tantas Bíblias escritas, né? Então, por isso que ficou a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição, né, e o Sagrado Magistério. Esses três pontos. Agora vamos para as cartas de São Paulo, né? Vamos para as cartas de São Paulo. Em 1 Coríntios, na primeira carta de São Paulo, né, aos Coríntios, no capítulo 11, o último versículo, que é o versículo, né, 34, no versículo 34, vai dizer assim: se alguém tem fome, né, coma em sua casa, para que a reunião de vocês não seja para a condenação. Quanto ao resto, darei instruções quando eu for ter com vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando aqui as instruções da Santa Ceia, está ensinando ali, né, a igreja. E no último versículo, né, na parte B do versículo, ele vai dizer: quanto ao resto, darei instruções quando eu for ter com vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo está aí mostrando que as instruções não foram todas escritas, né? Ele deu instruções, né, ele deu instruções aos coríntios, né, ensinou por escrito e disse: olha, quanto ao resto, eu vou falar para vocês quando eu estiver aí junto com vocês. Então esse que ele falou quando chegou lá, não está escrito. Então você vê que aí é uma Bíblia que não foi escrita. Tá aí, você está encontrando, né, a Bíblia que não foi escrita, né? O apóstolo Paulo está dizendo claramente: quando eu for ter com vocês, eu darei as instruções que precisa, né? Que precisa aí para completar. Eu darei as instruções para vocês aí. Entende, meus irmãos, como é que é as coisas? Quer dizer que acreditar no que Paulo escreveu, né? E joga fora a tradição, né, oral, aquela outra parte que ele disse: eu vou falar para vocês quando eu chegar aí. Desacreditar naquele Paulo, né? Não querer essa outra parte. Veja que loucura. Quer dizer que a própria Sagrada Escritura está dizendo: olha, é só uma parte que está escrito da história. A outra parte foi falada. Foi falada. Então o apóstolo Paulo diz claramente: isso aqui é só que eu escrevi, mas quando eu for ter com vocês, eu vou dar, né, aí as outras né, instruções. Fica muito claro aí de que as outras instruções também era muito importante, que não foi escrita. A Bíblia que não foi escrita. E veja, para fechar esse vídeo, lá em 2 Tessalonicenses, né, 2 Tessalonicenses, São Paulo vai dizer, né, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: portanto, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que lhes ensinamos, a viva voz ou por meio de nossa carta. Que é mais claro do que isso, né? Ficai firme nas tradições que ensinamos, de viva voz ou por cartas. Olha aqui Paulo confirmando aquilo que ele disse em Coríntios. Quer dizer que Paulo quer que a igreja seja firme nas tradições, tanto no que foi escrito, quanto o que foi falado de viva voz. Então a igreja traz essa tradição, né, de viva voz. Eles foram ensinando, passando o bastão, né, passando para a igreja ao longo do tempo. Então está aí a tradição viva dentro da igreja. Tem muito mais outras passagens que a gente podia falar, mas para o vídeo não ficar grande, esse por hoje é isso aí. Mas está muito claro: ficar firme, tanto naquilo que a gente falou de viva voz, quanto naquilo que a gente escreveu. Está muito claro, né? Está muito claro a tradição, né, na Sagrada Escritura, né? A Bíblia que não foi escrita, né? Ficar firme na tradição de viva voz e naquilo que foi escrito. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu tenho para falar nesse vídeo de hoje. Tem muito mais outras coisas e a gente vai falando aí ao longo do tempo. Ficou muito claro essa Bíblia que não foi escrita, né, aí dentro da própria Sagrada Escritura. Você que não é inscrito ainda nesse canal, né, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos, né? Deixa um joinha para fortalecer o nosso trabalho, né? Comente aí o que você achou dessa nossa partilha. Muito obrigado e fique com Deus.